Cedinho para você, tudo sobre o futebol. Tempo Extra com Osmar Antônio. Segunda a sexta, 8h15 da manhã. Agora vamos falar do Coritiba, que está tendo aí a volta de alguns jogadores. E o principal reforço do Coritiba poderá ser o Pedro Morisco, né, Nicolas França? Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. Vai se aproximando o momento do retorno do goleiro Pedro Morisco ao time do Coritiba. Há exatamente 67 dias, naquela partida contra o Maringá, jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, um empate por 1-1 no Couto Pereira que levou à eliminação do Coxa. Ele teve uma fratura em um dos dedos da mão. Foi um lance em que salvou o Coritiba de uma nova derrota, né? O time já havia perdido por 2-0 em Maringá, estava 1-1 o placar e ali, num lance em que fatalmente sairia o gol, se não fosse uma defesa arrojada do Morisco, ele se jogou na frente da bola, teve uma fratura e até gerou uma cena emblemática, né? No Couto Pereira saindo ali chorando, tendo o nome gritado pela torcida, mas com muitas dores e também já sabendo que era uma contusão séria que o tiraria do time por pelo menos 2 meses. Agora, depois de 7 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, ele já voltou a treinar normalmente, inclusive participou de um jogo-treino nesta semana no CT da Graciosa contra o Patriotas. Depende de uma conversa do preparador de goleiros, o Thiago Mel, com a comissão técnica, o treinador, o Mozart, para uma definição, se ele já volta a ser titular no jogo de segunda-feira contra o América Mineiro, no Couto Pereira, ou se ainda precisa de um pouco mais de treino para readquirir essa condição. Por hora, quem vem ocupando a função e sem comprometer, aliás, fazendo jogos seguros, é o Pedro Rangel. Ele que foi contratado nesta temporada justamente para ser o reserva imediato do Pedro Morisco, ou até pensando numa possibilidade de uma venda do goleiro titular, que é muito valorizado no mercado, e ele foi bem, né? Até pegou pênalti contra o Novo Horizontino, tem realizado atuações seguras, mas há uma convicção interna de que o Morisco deve aos poucos voltar e naturalmente retornar à condição de titular. Pode ser então já a partir do jogo de segunda-feira contra o América Mineiro ou na sequência das próximas rodadas da competição. Com isso também, o Coritiba vai esvaziando o seu departamento médico. Tinha alguns jogadores importantes, o Pedro Morisco, o Nicolas Careca, atacante, já retornou e entrou no segundo tempo na última rodada contra o Goiás. Seguem em tratamento outros 2 atacantes, o centroavante De La Torre e o Everaldo. O De La Torre deve retornar aos treinos nos próximos dias, o Everaldo demoraram um pouquinho mais. Quem está sendo avaliado durante esta semana é o lateral esquerdo João Almeida. Ele entrou no segundo tempo contra o Goiás, levou uma forte pancada no joelho. No finalzinho da partida, foi feito um exame no início da semana que não constatou nenhuma lesão mais grave no atleta. Ele já havia ficado também afastado nas primeiras rodadas da Série B por causa de um problema no joelho, mas desta vez não tem nenhum problema mais sério, né? Então não vai ficar em tratamento muito tempo, porém para o jogo contra o América Mineiro ainda vai sendo reavaliado no dia a dia. Ele quer uma possibilidade de mudança na equipe, quem sabe retomando a condição de titular pelo lado esquerdo, com o Zeca indo para o outro lado e o Alex Silva no banco de reservas, mas também então vai depender de uma recuperação plena do João Almeida para a partida de segunda-feira. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França, trazendo as informações da equipe do Coritiba. O Pedro Morisco é um jogador que a torcida gosta muito e eu acredito que deva ajudar bastante o Coritiba nesta temporada de 2025, Série B do Campeonato Brasileiro, com o único objetivo do Coritiba, que é voltar para a elite do futebol brasileiro na temporada de 2026. Tempo Extra. Oferecimento Raiseg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.